Muito bem, estamos gravando. Excelente. Então vamos lá. O primeiro assunto que eu gostaria de conversar com vocês é a respeito das notas, tá? A respeito das notas de vocês. Peguei aqui, abri a planilha agora para dar uma olhada. E, gente, nós temos algumas situações aqui que a gente precisa conversar. Tem um pessoal aí que alguns colegas que não fizeram prova, né? Nós temos alguns colegas também que não entregaram o resumo. E dentre estes, nós temos alguns também que não entregaram nem a primeira atividade da professora Maria Valéria. E aí é um problema. Porque nós temos uma questão muito importante que deve ser considerada aí, que é a questão do curso. E nós precisamos levar isso em consideração, tá? Em especial por causa da questão das notas mesmo, propriamente dito, tá? As notas de vocês. Né? A Croton fica em cima da gente, cobrando, né? Ah, por que os alunos não fizeram as atividades complementares? A gente avisa, tal, mas o pessoal não faz. Então, a coordenadora, provavelmente ela deve passar por aqui depois, tá? Se não ela, o professor Sibelino, ou os dois, para dar alguns avisos a respeito disso. Se é que eles já não passaram nas aulas de vocês anteriormente, tá? Mas eles estão passando em todas as aulas e estão conversando a esse respeito. Então, as médias do pessoal aí, comigo, nessa disciplina, nós tivemos, inclusive, algumas boas menções, né? Nós tivemos colegas aí que gabaritaram a prova. Meus parabéns para quem gabaritou a prova, tá? Fala, Tyson. Coordenador, professor da Civil, agora é o professor Sibelino, coordenador da Civil. Sim. Eu. Sim, eu estou sabendo. Mas não é só dele que eu estou falando, não. Estou falando tá. da coordenadora da elétrica e da computação que deve passar por aqui, professora Adriane, tá? Então, ela também vai bater por aqui. Eu estou procurando aqui uma anotação lá no nosso grupo do WhatsApp e eu não estou encontrando. Eu tenho quase certeza que eu tinha passado isso para vocês, mas não estou achando. Mas tudo bem, não tem problema. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Professor? Pois não. Boa noite. Pois não. Professor, é o seguinte, o resumo ele valia junto com a prova 1.000 pontos, é isso? Não, o resumo sozinho valia 500 pontos. E a prova? A prova valia 1.000. Inclusive foi liberado o gabarito aí para vocês conferirem. Vocês não viram isso, não? Porque eu entreguei o resumo e a prova e a minha nota não alcançou 1.000, eu achei estranho. Cara, deixa eu ver. Vamos por partes. Olha, eu não liberei. Geralmente eu publico essas coisas, tá, gente? Mas eu não publiquei porque teve uma galera que foi muito mal. E eu não queria causar constrangimento para ninguém. É uma regra que a gente tem entre nós professores, tá? Não causamos constrangimento. E teve um pessoal aí que foi muito mal. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada no teu caso. Qual que é o teu nome? Já sumiu aqui para mim, você. Fábio Anastácio. Fábio Anastácio. Vamos lá, Fábio. Fábio, você tirou 600 na prova. E o resumo o senhor não recebeu? Eu vou conferir aqui. Só um minutinho para dar uma olhada. Você dá engenharia? Civil. Civil. Vamos dar uma olhada, então, nessa questão. Vamos aproveitar que Professor, o meu caso é o mesmo.
Tá, vamos por parte, gente, um de cada vez. Vamos lá? Deixa eu ver aqui. Fábio. Não, não é aqui. Eu tenho 3 engenharias aqui e elas não estão identificadas. É muito difícil. O pessoal poderia verificar isso depois, né? Deixa eu deixar tem aba demais aberta aqui. Vamos ver. Atividade de aula. Fábio. Fábio Anastácio, você tirou 500 de relatório, Fábio? Então, professor, mas lá no meu quadro de notas só tá marcando a da prova que o senhor acabou de citar, a nota dela. Não tá marcando o resumo. Mas está lançado aqui. Tá? Deixa eu dar uma olhada na atividade 1 da professora Maria Valéria. Você está com 500 lá, né? E você tem mais 500 do resumo também lançado. Se não está aparecendo, nós vamos ter que ver essa sua questão com o coordenador, tá? Isso aqui é um problema de portal, tá? Porque, no caso, ele teria que aparecer tanto a prova, nota da prova e do resumo juntas, é isso? Sim, somado. Olha só como é que é lançado, ó. Presta atenção. Vou mostrar para vocês aqui. Vou abrir diário de professor para vocês verem, ó. A atividade 1, Fábio, você está com 500 pontos, tá? Tá aqui lançado. Na atividade 2, que é somada, tá? A atividade 1, você também tem 500 pontos. Então é para você ter 1000 de atividade. Se você não está com esses 1000 de atividade, tem algo errado aí. Nós vamos ter que avaliar a sua situação, tá? Porque a sua pontuação está lançada. De atividade era para você ter 1000 pontos e de prova você ter 600. Entendeu? Tá, tranquilo. Obrigado, então. Vamos ver depois, então. De nada. Valeu. Isso aqui a gente vai ter que conversar depois com o coordenador, tá? Fala, Ricardo. Professor, o meu caso é o mesmo, eu estou só com 500 na prova e 400 de atividade de aula. 500 pode ser o da prova mesmo, mas o de atividade em aula eu entreguei os duas. Deixa eu conferir se você se encaixa no mesmo problema. Ricardo Girardi, né? Positivo. Isso. Você tirou 550 na prova, Ricardo. Tá? Exato, tá essa nota Agora, mesmo no portal. isso. Agora deixa eu ver aqui. Ricardo Girardi. Na atividade, no resumo, você foi com 400. Tá? No resumo, você foi com 400. Deixa eu ver aqui se você tem nota da professora Maria Valéria. Não, você não tem nota da professora Maria Valéria. Então, você está com 400 pontos somados as duas atividades, tá? Então 400 então foi do resumo, é a única coisa que está marcando no portal, só que engraçado, eu entreguei para ela a atividade 1. Então, mas aí é com ela, cara. Aí já não é comigo. Como que a gente faz para entrar em contato com essa professora agora? Não, aí eu vou ter que conversar, a gente vai ter que conversar com o coordenador, porque é ele que vai tentar, que vai entrar em contato com ela para ver essa situação, tá? Beleza, obrigado. Aí já é outras esferas, né? Mas só mais uma dúvida, professor. Daí eu entro em contato com o coordenador ou o senhor vai anotar o nome dos alunos que estão com problema referente a essas... Se vocês quiserem já falar com ele, tá? A esse respeito, porque aí o que vai acontecer? Ele vai acabar conversando comigo, falando sobre isso, tá? Beleza. E aí fica mais fácil dessa forma, porque no seu caso, Ricardo, vai ter que ver com a professora Maria Valéria. Aí ele vai ter que falar com ela. Tá bom? Ok. Um pouquinho mais embaixo. O seu caso é mais complicado um pouco, tá? Desculpa, mas é isso aí. Beleza, gente? E se alguém mais tiver com problema de nota parecido, alguma coisa assim, tá, William, você tá sem fone? Se você tiver sem fone e não puder falar agora, me procura no WhatsApp para a gente conversar depois sobre isso, tá? Beleza? Chique, beleza. Excelente.
Muito bom, gente. Alguns colegas têm alguns problemas, tal, a gente vai resolver, né? É normal, é natural ter algumas dificuldades, ter algumas problemáticas aí. O que eu queria falar com vocês a respeito dos relatórios, inclusive, deixa eu já manter essa tela aberta aqui que eu vou precisar dela. Os relatórios de vocês para N2, o somatório deles dá 1.500 pontos. No entanto, esse relatório de hoje, ele vai valer mais, tá? O relatório de hoje vai ter que valer mais. E por quê? Porque o professor Sibelino pediu que eu lançasse até o dia 28, olha só, até o dia 28, eu lançasse no mínimo de 500 a 800 pontos para vocês. Por que de 500 a 800? Porque a turma de Engenharia da Computação e Engenharia Elétrica foi requisitado 500 pontos. Então, eu estou equalizando tudo ali no meio, para não dizer que eu estou puxando bola para um lado ou para outro, né? Então, o relatório de hoje e o relatório do dia... deixa eu ver. O relatório de hoje e o relatório que vocês entregaram do Engetec, que eu espero que todo mundo tenha visto e tenha mandado o relatório, afinal de contas, eu até abri para que vocês pudessem fazer com tema livre, né? Qualquer tema que vocês tivessem, se sentissem mais à vontade. Eu acredito que a maioria deve ter falado de segurança do trabalho, que a palestra foi fantástica, eu tenho ela gravada, eu assisti só a metade, porque eu estava acompanhando um outro mini curso da área de TI, tá? Então eu não pude, naquele dia, assistir toda a palestra, mas eu tenho ela gravada e eu assisti ela depois. A palestra foi fantástica do Sandoval, né? Foi uma palestra muito legal, muito boa, tá? E eu acredito que a maioria de vocês deve ter escrito sobre ela, né? Imagino eu. Mas, de qualquer forma, era o assunto livre daquele relatório, né, do dia 14 até o... Dia 14 eu digo quando começou em GTEC, né? 14, 15, 16. Então, o relatório daquele período ali é um relatório e ele está valendo a bagatela de 300 pontos, tá? Semelhante ao de hoje, que também vale 300 pontos, certo? E depois nós temos o relatório do dia 28, eu vou fazer ele a 100 pontos. Deixa eu verificar aqui. Isso. Então, nós ficamos da seguinte forma, ó. Eu vou colocar isso no WhatsApp para vocês, tá? Mas nós ficamos assim, ó. O relatório do Engetec está valendo 300 pontos. O relatório de hoje está valendo 300 pontos. O relatório do dia 28, do dia 4, valem 100 pontos. O relatório do dia 11 e do dia 18 valem 200 pontos. E o relatório do dia 25 vale 300. Tá? Eu tive que aumentar a nota, eu tive que distribuir a nota assim, a pedido dos coordenadores, tá? Então, quem entregou do dia 14 vai entregar o de hoje, vai estar beirando aí os 600 pontos de atividade já na N2. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Beleza? Professor, isso é atividade sala de aula? Sim, essas são as atividades A2. Lembra que na A1 vocês fizeram o resumo? Então, na A2 não tem resumo, é relatório por aula. Tá? É assim que eu emprego as notas de atividade. Então, cada relatório é de uma aula que a gente vai ter. Vocês vão entregar o relatório parecido com o esquema do resumo. Eu vou mostrar depois, tem o regulamento lá do relatório. Tá? E cada relatório desse, ele é avaliado. Tá? Eu vou ler o relatório, vou avaliar o relatório. E aí eu vou dizer... vou dar a pontuação desse relatório, tá? Então, vocês podem aí alcançar aí 600 pontos logo de cara. Muito bom.
tá? Muito bom. Eu vou colocar essa planilha, eu vou colocar um print dela lá no WhatsApp para todo mundo, tá bom? Que aí a gente verifica, a gente deixa disponível para todo mundo, né? Atende toda a necessidade do pessoal, beleza? Tá lá no WhatsApp já. Outra coisa que pediram para avisar, mas pelo visto eu acho que o pessoal não vai passar, já passou 20 minutos, a respeito do avaliar, gente. Eu não vou ficar puxando, falando, não, vocês têm que avaliar assim, avaliar assado. Não, eu não faço esse tipo de gênero. Vou dizer para vocês o seguinte, quem está no segundo semestre tem todo um curso pela frente. E o avaliar para essa pessoa pode ajudar no quê? Melhorar algumas situações do curso, né? Então, não é só simplesmente chegar lá e não, eu vou falar mal, vou esculhambar. Não. Você não vai estar se ajudando, você não vai estar ajudando seus colegas, você só vai estar atrapalhando. O avaliar, ele é uma forma de ajudar vocês a melhorar o curso. Eu enxergo dessa forma. Tem um avaliar de professor também, tá? E eu enxergo dessa forma, é uma forma de você melhorar o seu curso. Beleza. Também existem algumas situações lá no avaliar que a gente tem que levar em consideração a questão de nota. Por exemplo, se você... Notas como, por exemplo, 7 e 8, você está no meio do muro, para você tanto faz como tanto fez. O indiferente. Notas abaixo disso, você está extremamente insatisfeito com aquele quesito. Certo? E notas acima disso, tá ok, para você tá bom. Tem que levar em consideração e tem que ser muito pé no chão quando estiver usando o avaliar, tá, gente? Teve algumas situações aí que eu achei um pouco de exagero, e eu vou exemplificar, tá? Teve um aluno que falou para mim que vai aproveitar o avaliar para meter o pau na universidade por causa da pandemia. Falou, mas peraí, o que a universidade tem a ver com a pandemia? Foi a universidade que criou a pandemia? Foi ela que infectou o povo? Não, não tá, é porque não está tendo aula. Eu falei, não, mas espera aí. A universidade não está tendo aula presencial por ordem da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e no Ministério de Saúde. Não é a universidade. Porque a universidade não quer. Não. Porque eu tive um problema. Teve um outro aluno que veio falar isso para mim. Eu tive um problema lá na secretaria acadêmica lá e eu não fui atendido. Você não foi atendido? Você entrou em contato com a secretaria acadêmica pelos canais virtuais, como eles estão atendendo agora? Não, eu fui lá. Não, mas a universidade não tem atendimento ao público. Está proibido. Não pode abrir a universidade para nada. Nem nós, professores, podemos ir lá. Entendem? Então tem que ter um certo discernimento, gente, quando está usando uma ferramenta como avaliar. Tá? Tem que ter esse discernimento. Afinal de contas, é uma ferramenta que, se for bem utilizada, pode trazer inúmeros benefícios para o curso. Melhorias de laboratório, melhorias de infraestrutura, melhorias de atendimento. Né? E se tudo tiver a contento, é a forma que a universidade tem de demonstrar que o curso está muito bem, que o curso está tranquilo, que o curso está numa boa. Então, é uma ferramenta, digamos, até perigosa. Porque se você não avaliar adequadamente, você está... É a mesma coisa de votar, você está jogando seu voto fora. Então, tem que levar isso em consideração. Eu acredito que todos vocês aqui, adultos, né? A maioria homens, nós temos mulheres na turma também, mas a maioria é homem, a maioria trabalha, tem uma carga de responsabilidade social,
né, e profissional. Então, tem que levar isso em consideração. O que eu posso melhorar no meu curso? Quais são os aspectos que eu posso utilizar ou avaliar para melhorar o meu curso? Para trazer melhorias para o meu curso? O que não está legal? O que está legal e eu vou dar nota boa? O que não está legal e... Não, isso que eu vou avaliar de outra forma. Entende onde eu quero chegar? É usar a ferramenta a seu favor. Tá? Usar a ferramenta a seu favor. Aliado a isso, a gente tem outras questões, como, por exemplo, o ENAD. Saiu a nota da ENAD das engenharias. Né? E é uma coisa que nós vamos ter que trabalhar. Tá? Eu, especialmente, vou trabalhar bastante com o pessoal da engenharia da computação. Engenharia elétrica eu não dou aula diretamente, a não ser nessa disciplina, assim como na civil. Agora, a engenharia da computação, a gente vai se ver de novo. E nessa disciplina nós vamos trabalhar muito, que é a disciplina de programação. Eu sou da cadeira de programação. Tá? E nós vamos trabalhar muito nessa disciplina, porque nós temos que ter um preparo para encarar esse tipo de coisa. Tá? Assim como os engenheiros da civil e da elétrica também terão os seus reforços em cima de algumas disciplinas que são pesadas na hora de cobrar o ENAD. E uma novidade para quem não sabe, tá? O governo federal, já faz um tempo, ele instituiu que o Ministério da Educação, quando emite o diploma, atrás sai a nota do ENAD da turma. Tem empresa que quando pede para olhar, pede o seu diploma, né, para fazer a avaliação, né, para você está participando de alguma seleção, alguma coisa, eles olham o seu diploma e olham atrás a nota do ENAD. Olham o seu histórico. No diploma vem isso, tá, gente? Então, é algo perigoso. E é algo que tem que ser bem pensado e bem trabalhado, tá? A engenharia da computação está com uma nota muito boa do ENAD. Muito boa, estão de parabéns. Os colegas de vocês, que eu dei aula para eles, tá? Foram 2 colegas que fizeram a prova do ENAD, só 2 que fizeram a prova do ENAD, e eles foram muito bem, tá? Foram meus alunos, e eu trabalhei pesado com eles 2 disciplinas. Tecnologia, desenvolvimento para mobile e programação orientada a objeto. Eu trabalhei essas 2 disciplinas com ele e foram pesadas as disciplinas, tá? Acredito que o pessoal da civil e da elétrica também vai ter alguma coisa assim. Então, vamos trabalhando isso aí. Beleza? Então, sem mais delongas, os avisos já foram dados. Pelo visto, os coordenadores vão deixar para passar aqui mais tarde, se é que vão passar. Então, não vamos perder tempo e vamos logo para a nossa aula, né? Muito bem. Todo mundo olhou o WhatsApp e viu o meu recado, né? Que era para dar uma revisada, uma papirada, uma olhadinha na seção 2.1 e 2.2. Né? Lembram da aula, a primeira aula que eu dei para vocês? Que eu avisei como que a gente ia trabalhar, que eu comuniquei a vocês como a gente ia trabalhar? Nós temos 2 sessões por aula. Eu não vou ficar trazendo slide aqui e ficar falando o tempo todo para vocês, não. Eu vou passar um resuminho da sessão e eu vou para o estudo de caso. Nós vamos acompanhar a disciplina utilizando o recurso do estudo de caso, que é a melhor forma possível de trabalhar com vocês. Tá? Então, dar uma olhada no material antes de vir para a aula é fundamental, porque senão você vai chegar aqui e vai ficar boiando. E os relatórios de aula são montados em cima dos estudos de caso. Tá? Então, dar uma olhada no material, dar uma revisada, é uma excelente oportunidade para ficar por dentro do que eu vou falar aqui. Tá? Também, como eu disse, eu vou dar algum embasamento, não vou passar direto, vou só tratar do estudo de caso. Não, eu vou tratar alguma coisa, algum embasamento, tá? E depois eu vou cair direto no estudo de caso. Mas esse embasamento é um resumo, gente. Uma coisinha minúscula. Tá? Acho que nesse caso aqui até eu exagerei um pouco. Mas é interessante. É bom
para que todo mundo possa se inteirar do que está acontecendo. Então, um dia antes da aula, eu vou avisar vocês, ó, dá uma olhada, né? Por exemplo, hoje eu já vou deixar avisado para a próxima aula, tá? Então, na próxima aula, nós vamos olhar, deixa eu até pegar aqui para não cometer nenhum erro, vou deixar gravado isso em vídeo, hein? Para não ter nenhum problema. Na próxima aula, a gente vai discutir a seção 2.3 e 2.4 da unidade 2, que é modelagem do trabalho, direção, gerência e supervisão e controle de ação empresarial. Então, eu vou trazer estudos de caso em cima disso. Um embasamento muito pequenininho, que é um resumo, só para a gente dar uma relembrada, e nós vamos entrar direto no assunto. Certo? Então, eu não vou perder muito tempo passando slide, aquele mundo de slide aqui para vocês. Não. Eu não gosto disso, eu não faço isso. Beleza? Então, muito bem. Vamos lá. O que a gente vai discutir hoje? A gente vai ter um embasamento teórico, como falei para vocês, e a gente vai discutir o estudo de caso 1, que trata de planejamento empresarial, da seção 2.1. Depois a gente vai ter outro embasamento teórico curtinho, e vai o estudo de caso 2, onde a gente vai discutir desenho organizacional e departamental. Então, os embasamentos são curtinhos, são resumos, tá? E o estudo de caso é algo de fora que eu estou trazendo para a gente avaliar. E a gente vai falar mais sobre estudo de caso quando eu chegar nele, tá? Mas é uma situação que é uma ideia, uma proposta. Então, eu vou mostrar o estudo de caso, nós vamos falar um pouco sobre ele, e vocês vão tecer ideias a respeito disso, baseado, tá, no resuminho que eu trouxe e no material didático que eu pedi para vocês darem uma olhada antes. Tá? Nós vamos discutir um pouco disso em aula. Quem quiser falar a respeito, eu vou abrir o microfone, pode ficar à vontade, pode falar à vontade. Tá? Mas a ideia é que essa solução que vocês vão propor esteja no relatório. Então o relatório é baseado na minha resposta para o estudo de caso. Sim, o relatório é baseado nisso. Então, assistir a aula e fazer a revisão antes é fundamental para poder desenvolver o teu relatório em cima do estudo de caso. Senão, você não vai entender nada. Beleza? Vamos lá? Então, vamos começar pelo embasamento teórico 1, tá? Alguns conceitos a respeito de planejamento empresarial. Vamos lá. Planejamento é uma técnica em que a empresa absorve as incertezas do futuro e permite maior consistência no desempenho. Só um pouquinho. É deixar os abençoados passarem, né? Um off-topic. Eu gosto de fazer isso de vez em quando. Um off-topic. É um assunto fora de contexto, tá? Por que escapamento tão barulhento, quando o bonito é não ter barulho? Fica a pergunta. Vamos lá, retomando. É uma técnica que a empresa absorve para as incertezas do futuro e permite maior consistência no desempenho das organizações, para reconhecer que as ações da empresa, que a empresa tomar hoje no presente, serão altamente impactantes para o seu futuro. É algo que a gente deveria até trazer para a nossa vida pessoal. Será que as atitudes e ações financeiras, especialmente financeiras, né, e pessoais ou interpessoais que eu estou tomando hoje, vão ter impacto na minha vida lá para frente? A analogia é a mesma com a empresa. Será que o que a empresa está fazendo hoje vai ter impacto para ela no futuro? O lançamento de um produto sem um planejamento adequado pode impactar diretamente na vida da empresa. Nós temos vários exemplos aí, em todos os ramos. Nós temos vários exemplos. Tá? Vamos tomar por um exemplo na área de TI, por exemplo, o lançamento de... Recentemente, né, a NVIDIA lançou um monte de placa de vídeo da linha RTX.
Mas com o mundo na situação que está, será que é o momento de lançar uma placa de vídeo que custa aqui no Brasil R$ 3.000? O impacto disso também, aí para o pessoal da engenharia, o impacto disso na telefonia, né, nas comunicações, isso, inclusive o pessoal de elétrica talvez esteja mais ligado nesse assunto. A Xiaomi, ela vai parar de vender uma linha de produtos aqui no Brasil que não tem saída. Né? A linha 11 não tem saída aqui no Brasil. Porque nós não estamos interessados naquele tipo de produto. Então, a pessoa que trouxe essa linha para vender aqui no Brasil, ela cometeu um erro crasso. Por quê? O brasileiro não se interessa naquele tipo de produto. Isso é um problema sério. Uma outra situação, pessoal da Civil, por exemplo, teve até bem pouco tempo atrás um problema seríssimo com a questão de cimento, né, de fornecimento de cimento. Não sei se todo mundo se lembra disso. Tá? Na época, até o governo interferiu na situação. Por que havia tanta falta de material no mercado? Sendo que, para as declarações que foram feitas para a Receita Federal e Receita Estadual, a produção foi além do que estava previsto. Então, para onde foi o material? Aonde estava esse material? Entende? Decisões que a empresa toma hoje em seu planejamento podem refletir positivamente ou extremamente negativamente no futuro. Extremamente negativo. Nossa, agora, exagerei. Mas vocês entenderam. Dependendo do que eu fizer, dependendo da decisão que eu tomar, o impacto vai ser extremamente negativo ou positivo. Mas deve haver um planejamento em cima disso. Você tem que pensar no futuro, né? Então, o planejamento é o reconhecimento do atual momento da empresa como formador do futuro. É você observar o presente, no momento, a questão financeira, a questão administrativa, a questão logística, se existe essa questão. Acredito que todas, hoje, as empresas, praticamente todas elas vivem disso, né, da questão logística, porque em meio à pandemia, uma empresa como, por exemplo, as empresas que trabalham com fornecimento de serviço para o iFood, elas estão rachando, né? Eu estava vendo uma reportagem falando a esse respeito, e o cara, ele não planejava que de 50 empregadores, a empresa dele saltaria para 300. E pasmem, ainda existe espaço no mercado. Isso estou falando de São Paulo, tá, gente? Saiu no jornal. Então, mas vamos pensar assim, não houve, ninguém planejava a pandemia, é óbvio, mas não houve um planejamento, e de uma hora para outra, todo mundo começou a pedir comida em casa. Ninguém saía. Algumas pessoas enxergaram nisso uma oportunidade, inclusive a gente vai falar sobre algo parecido com isso daqui a pouquinho. A questão de enxergar oportunidades, enxergar problemas, dificuldades, pontos fortes, pontos fracos. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. E uma coisa muito importante, até deixei o recado ali na página mesmo, ó, dimensionar o que será feito. Planejamento é dimensionar alguma coisa. Ninguém viaja para fora do Brasil ou dentro do Brasil, não importa. Se você vai daqui para Aquidauana. Ah, deu louca, eu entrei no carro e fui parar em Aquidauana. Seu carro tá bom para viajar? Você tem dinheiro para pagar a ida e a volta? São perguntas, são questionamentos, mas que podem impactar diretamente na tua viagem. Concordo? Eu saio daqui, eu vou lá para Bonito. Ah, legal. Beleza. Você tem dinheiro para ir? Tem dinheiro para voltar? São perguntas que você tem que fazer para você mesmo. Não é o terceiro que tem que perguntar isso para você. Planejar. Ninguém dá a louca e fala, eu vou sair daqui e vou lá para Cuiabá.
Como? Ah, eu vou de avião. Legal. A passagem até para Cuiabá é baratinha. Mas você tem para ir, para voltar? Você tem dinheiro para se manter lá? Você planejou essa viagem? Entende aonde eu quero chegar, que ponto eu quero chegar? O que você faz na tua vida, a nível pessoal ou profissional, vai impactar diretamente amanhã ou depois. As decisões que nós tomamos, decisões de negócios, ou até mesmo as decisões profissionais. Ah, eu vou me desligar da empresa tal porque eu não estou mais contente com ela. Beleza. Você está preparado para passar um tempo parado? Porque o mercado não está muito, né? Ah, não, eu não estou preparado não guardei dinheiro não. Então, por que você vai sair de lá? Entendem? São questionamentos que nós devemos fazer, né? Do ponto de vista de diretor-presidente de empresa, proprietário de empresa. É assim que a gente tem que pensar. Será que o proprietário daquela empresa ia tomar essa decisão? Tomaria essa decisão? Gravem essa pergunta, porque lá na hora do estudo de caso vai ter bastante questionamento sobre isso, tá? Vamos passar aqui. Então, beleza, ó. O que a gente tem a nível de planejamento? Aquelas perguntinhas que eu fiz agora. O objetivo. Aonde você quer chegar? Aí tem uma ideia, uma proposta, né? Uma análise ambiental externa. O que está acontecendo à minha volta? Tanto no nível pessoal, como no nível profissional ou no nível de empresa. Você, dono de empresa, essas perguntas têm que passar pela sua cabeça. Se você está montando um planejamento empresarial, um planejamento estratégico do andamento do teu trabalho. Análise organizacional interna. O que temos atualmente na empresa? Essas perguntas podem ser convertidas para a vida pessoal. O que está acontecendo à minha volta, a nível de trabalho? Será que eu tenho bastante fomento para a minha área? Será que tem espaço para mim trabalhar em outra empresa, desenvolver um trabalho, desenvolver uma pesquisa? Será que tem espaço para isso? O que está acontecendo à minha volta? Aí, olha lá, o que temos atualmente na empresa? O que temos atualmente em casa? A pergunta é muito vasta, professor. Será? Faça essas perguntas para vocês entenderem isso. Adaptação dos objetivos às informações ambientais. Informações de ambiente. Quando eu digo informações de ambiente, eu não estou falando do meio ambiente onde a empresa se encontra. Não, eu estou falando do quê? Lá na unidade 1 a gente viu isso. Informações ambientais. O que tem à minha volta? A minha posição geográfica é favorável para a empresa? Na rua onde eu estou, tem uma empresa que é concorrente do lado. Entendem? São as informações do nosso redor. Estratégia e plano de ação. Como vamos fazer? Como que eu vou fazer para lançar determinado produto no mercado? Ah, eu estou produzindo máscara para vender para a pandemia. Você está produzindo máscara? Uhum. Você está divulgando? Você sabe da concorrência? O seu preço é competitivo? Ah, não, eu estou preocupado só em produzir, depois eu vou vender. Oi? Você tem mão de obra trabalhando para você? Ou também uma consideração que tem que ser feita? A questão logística, material, matéria-prima. Você tem o distribuidor que vai te atender? Tá vendo? Não é só simplesmente enfiar uma coisa na cabeça e falar, ah, não, vou fazer. Eu falei, não, peraí. Tem que haver um planejamento. Tem que haver um estudo. Eu sei quem é a minha concorrência? Eu sei qual que é o preço de mercado do produto que eu quero ofertar? Será que aquele preço de mercado eu posso arcar com a produção daquele item para liberar isso aí no mercado? São muitas perguntas, né? Ó, execução. Implantar e executar o que pensamos e planificamos. Então, pensar, planejar é uma coisa, executar é outra. Avaliação dos resultados. Deu certo? A sua fábrica de máscara aí da pandemia.
Deu certo? Está rendendo? Você está alcançando aquilo que você estava planejando? São questionamentos que devem ser feitos. E a gente tem que perguntar isso. Certo? Vamos lá. Outra visão, olha só. Agora, vamos pensar a nível de empresa, né? O presente, o momento atual. Onde estamos agora? Estamos, se tudo permitir, nós estamos quase no final da pandemia, né? Esse ano de 2020 foi um ano completamente diferente de todos. Tá? Muito bem. O planejamento para chegar aonde a gente quer. O que é necessário? Vou fazer uma viagem, vou lá para Fernando de Noronha. Vou passar as férias lá em Noronha. Ó, vai gastar uma grana. Mas eu estou planejando tem uns 2 anos. Opa! Olha a diferença da conversa. Ele está planejando a viagem. Ele guardou dinheiro. Ele se programou profissionalmente para isso. Ele já planejou suas férias junto com a empresa. Ele vai receber 13º, vai receber férias, vai receber tudo isso. Mas aquele dinheiro que ele está guardando. Entendem? Então, houve um planejamento em cima disso. Ele vai sozinho? Se ele é casado, ele vai com a empresa. A empresa, eu digo, esposa e filhos. Porque, convenhamos, a família também é uma empresa. Né? A situação atual, eu tenho que considerar o momento em que eu estou. Os planos que foram realizados, obviamente, ou que foram idealizados. Né? Eu idealizei, eu sonhei isso na minha cabeça. Muito bem. Eu cheguei a aplicar, eu alcancei os objetivos que eu pretendia alcançar? São todos questionamentos que devem ser feitos. A gente tem que levar isso em questão de planejamento. Tá? Planejamento empresarial é dado como macro-orientado. Ou seja, pensa na empresa como um todo. A empresa, tema macro, não no micro, ali, somente aquele setor. Não, você pensa no todo. O planejamento abrange tudo. E se orienta pelas suas necessidades, se desdobrando em outros planejamentos dentro dos níveis organizacionais da empresa. Níveis organizacionais. Gravem essa frase. As 2 palavrinhas. Níveis organizacionais. Porque uma empresa não é um bloco, não é um monolito de pedra, uma coisa única. Não, ela é dividida, ela é separada. Ela é um organismo que trabalha em conjunto, em simbiose. Certo? Entre os níveis organizacionais estão os níveis institucional, intermediário e operacional. Vamos ver cada um deles. Ó. O institucional, o planejamento trata as ações de forma ampla e envolve todas as partes da empresa. Ele é chamado de planejamento estratégico. Planejamento estratégico. Eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar disso aí. No nível intermediário, o planejamento aparece novamente, mas pensado em médio prazo. Ele é chamado de planejamento tático. No nível operacional, o planejamento é de curto prazo, para daqui 1 mês, ou menos. Pois ali estão efetivamente acontecendo as ações. Ele é chamado de planejamento operacional. Muito bem. Aqui a gente tem aqui uma figurinha que ilustra bem isso. O estratégico, ele pensa a longo prazo. É um planejamento para 2, 3, 4 anos. O tático é de médio prazo, 1 ano, 6 meses. O curto prazo é operacional, é o dia a dia da empresa. Então quer dizer que eu tenho 3 tipos de planejamento diferentes para ser empregado? Sim. E você tem que levar isso em consideração. Certo? Isso é importante. Aqui a gente tem uma outra visão, ó. Dá uma olhada. No nível institucional, o que ele faz? Isso aqui é um resumão ótimo, dá uma olhada. Estabelece objetivos empresariais, verifica e analisa alternativas estratégicas, toma decisões globais, elabora planejamento estratégico e políticas e avalia resultados globais. O global, o macro, né? Compara os objetivos com os objetivos empresariais, tá?
No nível intermediário, estabelece objetivos departamentais. Quer dizer, ó, lembra que eu falei, a empresa é um grande organismo que trabalha em conjunto, em simbiose. Verifica e analisa alternativas estratégicas táticas. Toma decisões departamentais, elabora e implementa planejamento tático e avalia resultados táticos a médio prazo. Compara com objetivos departamentais, tá? E por fim, o operacional, o dia a dia da empresa. Estabelece objetivos operacionais, verifica e analisa alternativas operacionais, toma decisões operacionais, quer dizer, no dia a dia, ali, né? Coisa que você tem minutos para resolver. Avalia, planeja e replaneja a operação do dia a dia e avalia resultados cotidianos. Esse compara com os objetivos operacionais. Então, isso aqui é um resumo do que você tem a nível de planejamento. Os três níveis que o planejamento operacional, planejamento empresarial da empresa se divide em institucional, intermediário e operacional. Beleza? Institucional. Aqui é importante, gente. O institucional é o mais longo deles, né? É o planejamento a longo prazo. Para isso, existe algo interessante chamado análise SWOT. Tá? E o que é a análise SWOT? Ela faz a verificação tanto do ambiente interno, os pontos fortes e fracos da empresa em relação aos seus concorrentes, e como do ambiente externo da empresa, as oportunidades e ameaças apresentadas pelo mercado. Então, a análise SWOT, ela olha para dentro, quais são os pontos fortes e fracos da empresa. E ela olha para fora, quais são as ameaças para a empresa. Tá? Com a análise setorial estabelecida, após a elaboração da matriz SWOT, o próximo passo é a estruturação da estratégia. Então, uma vez que você já tem a visão, respondido quais são os pontos fortes e pontos fracos da empresa, isso na parte interna, e você também tem respondido quais são as ameaças ou as oportunidades externas à empresa, você pode montar a sua estratégia. Como você vai fazer para o seu negócio crescer? Ou não afundar. Essas estratégias podem ser de sobrevivência, manutenção, crescimento e de desenvolvimento. Olha só. Vamos dar uma olhada, ó. Aqui um quadro que fala sobre o SWOT, tá? Então você vê primeiro quais são as forças e as fraquezas internas, a parte de cima desse gráfico. Na parte de baixo, quais são as oportunidades e quais são as ameaças externas. São perguntas difíceis de serem respondidas? Depende. E por que eu digo depende? Vamos imaginar aqui, por um breve momento, uma empresa fornecedora de comida. Bom, fornecedora de comida. Quais são as forças dela? O meu cardápio é muito bom. Eu tenho bons fornecedores. Eu tenho um bom serviço de entrega. Legal. Quais são as minhas fraquezas? Eu só tenho 2 cozinheiros. E cada um deles é especializado em um tipo de comida diferente. Então, eu tenho um cardápio, apesar de muito bom, ele é um cardápio reduzido. Beleza. Então, você já tem enumerado as suas forças e as suas fraquezas internas. Muito bem. Vamos olhar para fora agora. Quais são as oportunidades que eu tenho? Eu posso vender pelo iFood, eu posso vender pelo WhatsApp, eu posso, em tempo de pandemia, fazer entrega a domicílio, aceitar encomendas, né? Legal, isso é interessante. Quais são as ameaças? Eu dependo de serviço de entrega. Muito bem. O serviço de entrega, ele sofre com a ação externa das intempéries, chuva, calor. Ele sofre também com um problema de trânsito, um acidente de trânsito pode ocorrer.
Eu tenho como ameaça também a concorrência, os meus concorrentes. O meu cardápio é um cardápio muito fixo, eu só tenho duas vertentes, mas eu tenho um concorrente que oferece um cardápio muito mais vasto que o meu, só que ele não é tão grande quanto eu hoje. Hoje, se ele tiver um planejamento estratégico e pretensão de crescimento, pode ser que o teu concorrente te ultrapasse em questão de tempo e ameace até mesmo a tua existência no mercado. Isso é análise SWOT, gente. Tá? Importante, ó, alguns lembretes, isso são interessantes. O planejamento estratégico pode ser uma condição de vida de uma organização. Tem como início o entendimento da missão, visão e valores organizacionais. Guarda isso, porque na unidade 1 a gente viu isso. Missão, visão e valores. Para, a partir disso, buscar resultados em longo prazo. Para isso, existem níveis que são os processos de uma empresa. Nível institucional, tático e operacional. Nós falamos sobre isso, o planejamento, ele é dividido em 3 partes. O institucional a longo prazo, o tático a médio prazo e o operacional curtíssimo prazo, é o nosso dia a dia praticamente. Em cada um deles, o planejamento existe, sendo de maior abrangência no caso do nível institucional, já falamos, abrangência parcial e pontual no nível tático, e planejamento orientado aos micros processos, no caso do nível operacional, é o dia a dia. Cada uma dessas partes interage entre si, trazendo as informações necessárias em relação ao planejamento global da organização. Então, quando se fala de planejamento a nível empresa, tem que se levar em consideração essas 3 partes. Institucional, tático e operacional. Certo? Outro detalhe importante, quanto mais profissionalizada a empresa, em termos administrativos, maior a necessidade do planejamento empresarial. Então, quanto mais voltada ao ramo escolhido de forma profissional, maior tem que ser o planejamento. Certo? Muito bem. Aqui o que eu falei para vocês a respeito dos níveis lá, né? Da questão do operacional. Isso aqui é importante, isso aqui é bastante interessante, tá? Você tem sobrevivência. A empresa passa por um momento financeiro delicado, redução de custos em momentos de crise, de investimento, encerramento de alguma atividade dentro da empresa, ou liquidação, venda de unidades de negócio menos lucrativas. A empresa precisa sobreviver. Tá. Manutenção. A empresa já atingiu altíssima participação no mercado e quer manter sua posição. Nichos de mercado. Dominar apenas um segmento de mercado exclusivo. Especialização. Concentração de esforços em poucas atividades da relação produto-mercado. Então, você trabalha em um nicho muito exclusivo de mercado e você quer manter sua posição ali. Você não se sente ameaçado, não entrou no nível de sobrevivência, mas precisa manter o nível de qualidade e de atendimento nesse nicho que você escolheu. Crescimento. Aproveitar oportunidades do mercado para a empresa adquirir ou se juntar a outra empresa. Diversificação, integração horizontal, integração vertical e alianças estratégicas. É a hora que entra aquela questão de expansão. A empresa precisa crescer. Ela já está se mantendo no mercado. Agora ela visa o crescimento. Tá? E o desenvolvimento. Aproveitar os pontos fortes da empresa. Produtos. Nesse caso, melhorar os produtos e serviços para oferecer no mercado em que já atua. Os mercados. Levar produtos existentes a novos mercados. Abrir novas vertentes de oferta de produto e de mercado. Tá? Por exemplo, um ótimo exemplo disso é a Rede Comper. Né? A Rede Comper, ela simplesmente domina Campo Grande. Né? Mas vocês sabiam que a Rede Comper já fez planos de expansão para outros locais e já tem até lojas em outras cidades? E vem mantendo uma crescente, até bem pouco antes da pandemia, vem mantendo uma crescente em busca de novos mercados para crescer mais. Certo? Um bom exemplo disso é a vinda para Campo Grande de algumas redes de drogarias, como Droga Farma,
Drogasil, Pague Menos. E um exemplo negativo foi a queda e praticamente a quebra do grupo, como é que é o nome dele? Pessoal da rede... São Bento. São Bento, obrigado. Obrigado, olha, fugiu da cabeça. Da rede São Bento, né? Que era... como é que é o nome lá? Distribuidora Brasil de Medicamentos, que é, né, a empresa por trás da rede São Bento, né? E hoje, o que se tornou? É um excelente exemplo. Hoje ela sobrevive em função de quê? Decisão de mercado, decisões estratégicas, talvez até mesmo a questão do crescimento, ela não levou em consideração que essas redes que estavam vindo de fora poderiam ofertar grandes parcerias. Não se levou em consideração isso. Foram vários pontos que falharam nesse caso, tá? E deixaram a rede São Bento como ela está hoje, né? Muito bem. Esse foi o resuminho da unidade 1. Eu até, como eu disse, eu exagerei um pouquinho, tá? Mas eu achava interessante. Pois não. A rede São Bento faliu? Não, ela está sobrevivendo. Ah, entendi. Reduziu a tal ponto que hoje é só a questão de subsistência mesmo. Tá? Professor. Oi. Ok. Beleza? Vamos em frente? Então vamos lá para o primeiro estudo de caso. Análise da empresa Superbroto Sorvetes Limitada. É uma empresa fictícia, óbvio, né? Mas é baseado em estudo de caso apresentado em um simpósio de administração, tá? Vamos dar uma olhada nesses caras, ó. Vamos analisar a empresa Superbroto, fundada em 2009, que inicialmente trabalhava com vendas de açaí e sorvete expresso. Após algum tempo de trabalho, no mesmo ano de fundação, surgiu a oportunidade de terceirizar os sorvetes e a parceria com uma rede de milkshakes para a oferta de diversos sabores. Preste atenção nesse texto, que ele vai dar algumas pistas da questão do planejamento, tá? Preste atenção. Foi então criada a linha de fabricação de sorvetes em massa e açaí, e também a alteração do nome da loja e da fábrica. A partir de então, os produtos são próprios e com diversos tipos de sabores. No decorrer dos anos, houve demanda para outras lojas, e em 2013 foi inaugurada a segunda unidade da empresa. Em agosto de 2016, foi inaugurada em parceria com uma lanchonete a nova filial da cidade vizinha, que possui todos os produtos que são ofertados nas demais lojas. Uma vez que a empresa passou a ter mais unidades, foi necessário repensar como estava toda a estrutura e realizar um planejamento estratégico. Atenção, até esse momento a empresa não tinha. Como assim? Como a empresa cresceu, se desenvolveu, porque ela não está sobrevivendo, e nem fazendo manutenção, ela já passou dessa fase. Ela já chegou na fase de crescimento. E planejamento estratégico. Atenção, ó a pista aí para o caso de uso, né? Vamos prestar atenção nisso aí. Pois não havia nenhum na organização, ó, eles não tinham nada. Além disso, é importante ter metas, projetos e processos a fim de ter como medir o que se almeja para o futuro, onde a organização está e aonde quer chegar, tendo um norte para alcançar os objetivos. Em outras palavras, o próprio estudo de caso já diz para nós, ó, tem algo errado aqui. Vocês perceberam? Pelo embasamento teórico que a gente viu, nós já percebemos que tem algo bem errado aqui. Certo? E é aí que vocês entram. Iniciando os trabalhos, foi feito o seguinte roteiro. Eles fizeram alguma coisa, mas será que é suficiente? Vamos observar. Primeiro, eles definiram a missão, a visão e os valores da empresa. A missão: propiciar um momento marcante ao saborear nossos produtos, fazendo com que seja único e saboroso. Essa é a missão da empresa. A visão: aonde eu quero chegar, né? Até 2019,
ser uma empresa reconhecida em distribuição de sorvetes na região em que atua e ter o reconhecimento obtido através de seus produtos. Buscar sempre a satisfação dos clientes e parceiros. Muito bem. E os valores? Qualidade, inovação e satisfação. Beleza, o primeiro passo foi dado. A análise SWOT. Lembra do SWOT? Na parte interna, os pontos fracos e os pontos fortes da empresa. Na parte externa, as oportunidades e as ameaças à empresa. Então vamos lá. A análise SWOT revelou o seguinte, ó, as forças, qualidade nos produtos, capacidade de inovação, conhecimento do próprio negócio, parcerias, disponibilidade de crescimento e localização. As fraquezas, quadro de funcionário reduzido, falta de organização do tempo, demora na entrega dos produtos e equipe despreparada. Muito bem. Na parte externa, as oportunidades, convênio com escolas da Semana da Criança, por exemplo, lançamento de novos sabores, distribuição em alguns pontos da cidade que não tenha, por exemplo, um campo de futebol, e fortalecimento da marca. Muito bem. Quais são as ameaças? Concorrência, com uma rede de sorvete na cidade, outro. O clima, a temperatura, se estiver muito frio, né, ou chovendo demais, ninguém vai atrás de sorvete. E as crises econômicas que a gente está passando, por exemplo, nesse momento. Tá? Muito bem. Terceiro, estratégias de longo prazo. Gente, atenção, porque vocês vão ter que avaliar se isso está certo, se vocês concordam com isso e o que vocês mudariam. Observa isso, tá? Olha lá. O quadro de funcionários é reduzido. Observa-se que o produto mais pedido é o açaí e o mesmo é feito de acordo com os adicionais: leite condensado, frutas, leite ninho e chocolates. Veja uma cadeia de fornecimento aí que talvez esteja falhando. Entenderam onde eu quero chegar? Presta atenção. Solicitado pelos clientes, o que requer mais pessoas da cozinha para fazer o produto. Opa! Eles aceitam encomendas então, mas a equipe parece... E a gente viu isso lá no SWOT, lá tem um problema de equipe aí. Então, observa, são as propostas que vocês vão fazer, tá? Assim, a proposta é inserir uma bancada que possua todos os adicionais necessários para a montagem. Isso dará a opção aos clientes fazerem o seu próprio açaí, reduzindo a demanda na cozinha e a sobrecarga nos funcionários. Isso é uma ideia. Será que essa proposta é boa? Vocês que vão me responder. O que mais? Criação de um checklist de todos os itens utilizados diariamente nas lojas, para que no início de cada dia, ou do dia, né, faça-se a conferência de todos os produtos, pois na falta de algum produto, este pode ser solicitado com antecedência. No início do dia? Perceberam? Continuar. Para a redução do tempo de entrega e para controle de ordem de chegada, foi feito um levantamento das atividades realizadas durante o atendimento aos clientes. Vou repetir. Para a redução do tempo de entrega e controle de ordem de chegada, foi feito um levantamento das atividades realizadas durante o atendimento aos clientes. Isso é logística. Não tem um sistema que avalie essa situação? Como funciona o serviço de entrega? É terceirizado ou é da própria empresa? O que vocês propõem nesse caso? Entenderam? Vamos em frente. Quarto, estratégias de médio prazo, nível intermediário. Todo esse processo era feito manualmente e registrado em papéis. Todo o processo é registrado em papel. Muitas vezes se perdia o controle de ordem de chegada. Olha só. A médio prazo é necessária uma intervenção na logística da empresa. Ó, guarda isso. Já parte de uma resposta já.
Houve, então, a necessidade de implantação de um sistema que gerenciasse esses pedidos. Dessa forma, foi implantado o software onde o cliente solicita e efetua o pagamento no caixa, recebe uma senha e então é chamado pelo painel. Será que isso é suficiente? Porque aqui ele está relatando como funciona o autosserviço de atendimento ao cliente. O cliente vai lá, né? Ele se atende, ele vai ter a bancada, ele serve o que ele quer. Como a gente tem local de Campo Grande que faz isso, né? Sorveteria que faz isso. Você vai lá, você serve, você monta o seu sorvete, você monta o seu açaí. Aí, o cliente... Só que aqui está um detalhe, olha só, ele está propondo uma coisa... Olha só, gente, presta atenção. Ele está propondo uma coisa lá em cima e aqui ele está colocando outra. Implantação de um sistema que gerenciasse esses pedidos. Quer dizer que o cliente ainda pede. Dessa forma, foi implantado o software onde o cliente solicita e efetua o pagamento no caixa. Recebe uma senha, então, chamado pelo painel. Quer dizer, não é lá em cima, ele está propondo que o cliente monte o próprio pedido. E aqui embaixo, ele está ofertando outra coisa. Entenderam? Cadê a coerência no planejamento, gente? Ó. Vai anotando que as respostas estou dando já, praticamente. 5. Estratégias de curto prazo, a nível operacional. Realizar workshops mensais para alinhar a equipe de todos os processos a serem feitos. Demonstrações de novos produtos e ouvir sugestões e críticas. Realizar workshops mensais? Mas a equipe não é despreparada? O ideal será, nesse caso aí, não seria implantar, por exemplo, um programa de treinamento? De métrica de qualidade? Entendem? Estou propondo, vocês vão fazer o mesmo. Estudo e implantação dos indicadores balanceados de desempenho, Balanced Scorecard, utilizados para medir o nível de desempenho ou taxa de melhorias que tem que ser realizadas para que os objetivos sejam alcançados. Tudo bem, o que ele quer fazer aí no caso? Ele não falou que vai implantar um software a médio prazo? Lá ele colocou, né? Que ele vai implantar um software. E aqui ele está colocando indicador balanceado de desempenho. Mas ele está colocando indicador de desempenho a curto prazo. E a implantação do software é a longo prazo. Como é que ele vai obter indicador se ele nem tem o programa? Entenderam? Gente, esse é o estudo de caso. Quer dizer, olha, eu dei as respostas praticamente, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. O que eu quero que vocês façam? Ó, o estudo de caso acaba aqui. O que eu quero que vocês façam? A mesma coisa que eu fiz. Analisem item por item do planejamento estratégico que ele montou e façam ressalvas. Olha, aqui eu faria algo diferente. Você colocou uma coisa fora de lugar. Eu preciso disso antes. Entendem? A questão de logística. Essa logística ficou confusa, não tá, não? Tem algo errado nessa história. Então eu quero que vocês façam ressalvas e propostas em cima disso. No relatório que vocês vão mandar para mim, eu quero que vocês analisem isso e me respondam se vocês concordam e por quê. Se você não concorda, faça a sua proposta. E explique por que você está propondo. Entenderam? Muito bem. Alguém quer falar a respeito do estudo de caso, gente? Quer falar alguma coisa? Tem mais coisa, tá? Esse foi só o primeiro. Professor, esse estudo de caso aí tá lá no Drive? Vai estar no Drive. O PDF vai estar lá no Drive assim que a aula acabar.
E quanto que é para entregar para o senhor? Calma que nós vamos chegar lá. Não sofra antes do parto. Vamos É em frente. porque, é porque tem dois, né? Eu já ia fazer um, pô. Calma. Vamos lá, então? O embasamento teórico 2, para o estudo de caso 2. Vamos lá? Desenho organizacional. O que é? Construção de imagem, desenho, o próprio nome já diz, né? Que ajuda a entendermos que tipos de recursos deverão ser alocados em cada área, sejam eles humanos, tecnológicos, instrumentais ou de informação. Então, lembra que eu falei para vocês que a empresa, na verdade, é um grande organismo que trabalha todo ele integrado? Então, você precisa desenhar como esse organismo vai funcionar. Certo? Muito bem. Para isso, a gente usa algumas técnicas que nos ajudam a organizar de maneira adequada o desenho organizacional da empresa. Tá? E que técnicas são essas? Um desenho organizacional, na sua essência, deverá seguir alguns pilares, essas técnicas, tá? Para que se sustente e tenha condições de estruturar a empresa. Esses pilares são as relações que formam a diferenciação, estrutura básica, a formalização, o mecanismo de operação, centralização, mecanismo de decisão, e integração, mecanismo de coordenação das atividades de um processo. Então, são 4 coisas básicas que nós temos quando se trata de desenho organizacional. São 4 pilares que devem ser obedecidos. Vamos ver um a um? Está aqui, ó. O que cada um deles significa de fato, tá? A estrutura básica nada mais é do que a divisão do trabalho e diferenciação. Divisão do trabalho financeiro, contábil, logística, atendimento ao cliente, frota, manutenção, TI. Tudo isso é a divisão do trabalho que nós temos no desenho organizacional, tá? Mecanismo de operação, ó, regras e regulamento. Gente, para tudo, regra e regulamento. Se você não tiver regramento no mecanismo de operação da empresa, cada um vai fazer o que quiser, como quiser e da forma que quiser. Tá errado. Tem que haver um regramento mínimo. Porque senão vira bagunça. Cada um faz aquilo que acha que deve fazer, da maneira com a qual deve fazer. E não é aquilo que a gente quer. Não é o certo, não é a boa prática, tá? Tem que ter hierarquia, né, professor? Oi, William. Não entendi. Bom, vamos continuar. Mecanismo de decisão, tá? Mecanismo de decisão nada mais é do que a hierarquia da autoridade. Quem vamos dizer assim, a árvore hierárquica da empresa. Quem toma decisão, em que momento toma decisão e quando toma decisão. Né? É a árvore de decisão, o chefe, ou o presidente da empresa, os diretores, abaixo deles os supervisores, coordenadores, até os funcionários. Olha, eu citei uma árvore de organização aí, tá? E, por fim, o mecanismo de coordenação, que é a integração de todas essas áreas juntas. É aquilo que integra a empresa e faz ela trabalhar como um organismo único. Isso é importante, gente, porque você tem que enxergar a empresa, tá, como um organismo integrado. Se cada área trabalhar independente e de forma exclusiva, não seguindo um regramento, um regulamento interno, o que acontece? Você já deixa de ter um esquema de organismo. Você passa a ter, na verdade, um conjunto de dominós. Que, se você derrubar o primeiro, cai o resto.
né? O famoso efeito dominó. Então, a empresa ela deve trabalhar de forma integrada, como um organismo. E todos esses órgãos que compõem esse organismo, eles têm que se manter comunicados e integrados constantemente. Certo? Muito bem. Uma outra forma de enxergar o desenho organizacional é você ter os quatro pilares apoiando essa estrutura que você pretende criar, tá? A diferenciação, formalização, centralização e integração. Beleza? Vamos ver um pouco sobre eles, tá? Diferenciação. Define como as tarefas serão divididas na empresa, trazendo separações do trabalho em subsistemas e em níveis hierárquicos em dois sentidos. Horizontal, onde a empresa é segmentada em departamentos. Olha só, então vê lá. Você tem horizontalmente os departamentos da empresa. Financeiro, vendas, compras, logística, TI, tudo alinhado ali. E verticalmente é onde se observa a escala hierárquica da empresa, com a apresentação dos níveis de autoridade. Então você tem a diretoria, logo abaixo os departamentos, embaixo as coordenações ou supervisões, depende da estrutura que você escolher, e logo a seguir você tem também os funcionários. Só que aí você tem que levar em consideração a escala hierárquica. O que isso significa? Levar em consideração a escala hierárquica... Aqui estão alguns resultados de uma pesquisa. O Google quer participar da aula, gente. Você tem que levar em consideração a escala hierárquica. Nesse modelo que eu exemplifiquei para vocês, você tem diretor-presidente, você tem chefes de departamento ou líderes de departamento, depende da estrutura que foi adotada. Logo embaixo você tem os coordenadores ou supervisores, e em seguida você teria as equipes propriamente ditas. Certo? Então, o desenho organizacional lembra muito uma árvore hierárquica nesse conceito de diferenciação, onde você separa as responsabilidades, primeiro no nível vertical, para depois descer no horizontal, para depois descer verticalmente cada um desses departamentos nos quais são compostos a empresa. Certo? Vamos lá. Formalização é a composição, descrição e especificação do cargo, do fluxo de trabalho e das regras e regulamentos envolvidos em qualquer empresa. Tá certo. Centralização. Os mecanismos de decisão formados a partir da distribuição de poder e da hierarquia da autoridade. E a integração busca a convergência nas ações que são executadas em toda a empresa, para trabalhar como organismo, né? Traçando uma forma de organizar, racionalizar e incluir cada tarefa ao seu passo em busca de resultados comuns. É uma boa definição. Depois que os pilares do desenho organizacional são construídos, podemos definir qual será a estrutura organizacional de uma empresa, que é a forma como as atividades de uma empresa são divididas, descritas, subordinadas e coordenadas ao mesmo tempo. As estruturas organizacionais são basicamente divididas em linear, funcional e linha staff. Aqui é interessante, porque a gente vai definir cada uma delas e vocês vão perceber que cada uma delas se referencia a um tipo de chefia ou liderança. Tá? Depois que você definiu toda a parte do desenho organizacional, dividido horizontalmente pelos departamentos, em seguida separados verticalmente, né? Discriminados verticalmente dentro de sua estrutura, você tem que aplicar uma estrutura organizacional baseada em um desses três modelos. Certo? Vamos ver esses modelos rapidamente, tá? A estrutura linear aparece naquele tipo de organização onde o seu chefe manda, pede, e você obedece, cumpre. Existe uma dependência total do subordinado à sua chefia imediata. É o conceito de chefe de equipe, tá? Tem muita gente, eu especialmente, eu não apoio muito o modelo de estrutura linear, com chefia. Não.
Eu prefiro um modelo diferente. A gente vai discutir daqui a pouco, mas aqui em TI a gente costuma trabalhar um pouco diferente, tá? Aí o ideal, inclusive, é esse. Esse é o modelo de estrutura linear, é um modelo muito antigo. Ele remete às primeiras estruturas organizacionais que foram montadas, né? Onde você tem um chefe e você obedece cegamente àquilo que é exigido de você. Não há uma liberdade criativa, onde você pode exercer uma certa autonomia. Não existe nada disso. Bom? A estrutura funcional, ou staff, vemos que a mesma pessoa pode ter diversos superiores a quem ela responde, pede conselhos e presta conta dos seus atos. A estrutura funcional apareceu conforme os trabalhadores, inclusive aqueles que ocupavam cargo de chefia, foram se tornando cada vez mais especializados em algumas tarefas. Então, é um tipo de estrutura que você não responde única e exclusivamente a uma pessoa só. Não. Você responde a mais de uma pessoa. E sendo que você tem uma liberdade maior de discussão, de brainstorm, né, vamos dizer assim, com essas lideranças, esses superiores. Tá? Você pode discutir, por exemplo, determinadas decisões, se são favoráveis ou não a determinado setor da empresa. Você pode ter uma liberdade maior, por exemplo, para atuar em questões que sejam cruciais nas tomadas de decisão. Então, é um tipo de estrutura que é um pouco mais liberal, vamos dizer assim. Tá? Mas é muito difícil você ver isso em empresas atualmente. Você tem mais isso aqui, ó, é o linha staff. Essa estrutura muito utilizada atualmente no mundo corporativo é um modo de ter uma combinação de características marcantes da estrutura linear e da estrutura funcional. Então, é uma combinação dos dois. De forma que os órgãos de linha tenham assessoria de um suporte especializado. A autoridade linear fica focada nos objetos principais da empresa, órgãos executores, enquanto que há uma delegação de autoridade sobre serviços especializados a atribuições menos fundamentais, órgãos de apoio e de consultoria. Então, é a estrutura mais utilizada hoje em dia, onde você tem um departamento, vamos dizer assim, naquela separação do desenho organizacional. Você tem um departamento que é o departamento executor, né? Aquele que é focado nos objetivos. E você tem, abaixo dele, determinadas autarquias que são, digamos assim, especializadas em determinada função. Então, você tem uma divisão de trabalho muito mais coerente, né? E muito mais condizente com o que o departamento precisa realizar. Tá? Por exemplo, você tem um departamento financeiro. Você tem internamente um conjunto de separações de órgãos menores, de coordenações, de supervisões, que trabalham focadas em determinado assunto ligado diretamente ao departamento. Certo? Então, é uma forma muito mais moderna de você ter essa estrutura de liderança, essa estrutura de trabalho, de chefia. Não existe, inclusive, a figura do chefe. Não. O que existe é a figura do líder de equipe. A figura da liderança ela é muito diferente da figura de chefia. Tá, pessoal? O líder, geralmente, é aquele que conduz o trabalho participando diretamente dele. O chefe, ele simplesmente manda você fazer. Ele não tem participação nenhuma e, na maioria das vezes, ele nem sabe o que você está fazendo. Ou não tem conhecimento. Já aconteceu, eu já vi situações desse tipo também. Ele não tem conhecimento do que você está fazendo. Ele simplesmente manda você fazer. Certo? Muito bem. Aqui a gente tem um modelo, tá? De como elas funcionam. Dá uma olhada, ó. A estrutura linear, ela tem o diretor, a gerência e a execução. Existe um formato linear na hierarquia que deve ser obedecido. O diretor mandou, a gerência ordenou, você cumpre.
não há espaço para um fomento de ideias, não há espaço para uma iniciativa, né? Uma busca de melhoria de processo, não tem nada disso. Simplesmente compra e pronto. A estrutura funcional, ela já é um pouco diferente, mas a execução, ela não responde exclusivamente a uma gerência exclusiva, tá? Há certo espaço para o fomento de ideias, mas esse espaço, ele ainda sofre em detrimento de uma estrutura hierárquica que deve ser obedecida de maneira monolítica, tá? É aquela coisa assim, ó, ainda é. Até certo ponto você tem uma certa liberdade, dali para cima você não apita nada, tá? E a gente tem a estrutura Lean Startup, onde existe uma combinação dos dois e aonde você tem liberdade e iniciativa para lidar com determinados assuntos. Certo? Você tem essa liberdade, você tem como participar dos processos eletivos da empresa, você tem como participar das tomadas de decisão, você participa ativamente de inúmeros processos. Então, é uma outra forma de você organizar o trabalho da empresa. É o modelo adotado pela liderança, tá? Onde você tem um papel de líder que ele participa diretamente da produção do material ou da produção de determinado produto, ou ele se envolve ali junto à equipe que está desenvolvendo. E não ele tem aquele papel de liderança monolítica que simplesmente dá as ordens e você cumpre. Não. Inclusive, eu sou altamente contra isso. Tá? Eu trabalho com essa linha staff, estrutura linha staff, tá? E eu posso dizer para vocês que ela funciona muito bem. Acredito que a maioria de vocês também trabalha assim. Tá? Porque os outros modelos são considerados modelos antiquados e ultrapassados. Certo? Vamos em frente. Um detalhe importante que eu queria trazer para vocês, que não sei por que cargas d'água o material didático não traz, que é o 5W2H. Vamos dar uma olhada nisso, isso é curiosidade, tá? É um plus que eu estou trazendo a mais. Os 5W, e aqui estão eles todos marcados, são acrônimos em inglês que representam as principais perguntas que devem ser feitas e respondidas ao investigar e relatar um fato ou situação, sendo aplicável a várias atividades profissionais, como jornalismo, análise de sistemas, setor de eventos, administração, vendas, marketing, etc. E que perguntas são essas? Essas perguntas são, em português, quem, o que, onde, quando, por quê, como e quanto. São perguntas que devem ser aplicadas quando você está montando, por exemplo, o desenho organizacional, você tem que levar em consideração essas perguntas para que você possa, por exemplo, elencar quem são as pessoas que você vai atribuir naquela estrutura. Isso é uma excelente maneira de você verificar essa situação. Tá? Você faz essas perguntas. Você se faz essas perguntas para obter uma resposta específica em cima, por exemplo, de determinadas atribuições ou diferenciações quando se trata do desenho organizacional. Um determinado departamento, comandado por quem? Faz o quê? Fica onde? Opera quando? Por que ele opera? Como ele opera? E quanto custa a empresa? Olha só. São perguntas extremamente pertinentes, tá? Que devem ser utilizadas, em especial, na montagem do desenho organizacional, tá? Em primeiro momento. E também devem ser levadas em consideração, por exemplo, no nosso primeiro estudo de caso, em algumas situações para serem resolvidas. Certo? Muito bem. Essas perguntas que iniciam com essas palavras são consideradas perguntas abertas, porque não podem ser respondidas de forma simples, com apenas um sim ou não. Não tem como responder sim ou não nessas questões.
exigindo que a pessoa que responda use seu conhecimento ou emoções. Então, olha só, quem vai responder está diretamente envolvido na situação, seja ele utilizando seu conhecimento profissional ou emocionalmente envolvido ali naquele trabalho. E isso é interessante, porque geralmente quando se trata do profissional, a gente deixa um pouquinho o lado emocional de lado. Está errado. A gente não pode fazer isso. Muitos de vocês já ouviram aquela máxima, se você trabalha em algo que você realmente gosta, para você aquilo não é trabalho, é diversão. Tem gente que não concorda comigo e torce o nariz como eu falo isso. Lógico, é direito de todos concordar ou não. Mas, uma coisa você tem que concordar comigo. O lado emocional tem que ser levado constantemente. Os pernilongos estão me comendo aqui. O lado emocional tem que ser considerado constantemente, meus caros. Especialmente quando nós enxergamos a organização ou o desenho organizacional da empresa e as suas diferenciações. Uma pessoa que trabalha em um cargo que exerce uma função na qual ele não se sente bem, certamente ele não vai produzir um bom trabalho. Isso é quase certo. Então, são coisas que a gente tem que levar em consideração. Será que aquela pessoa que está executando aquele trabalho, ao responder aquelas perguntas, entende? Tem um quê de psicologia aí. Não é simplesmente você fechar os olhos e cuidar somente da parte profissional, não, porque ele tem que agir de forma... Não, peraí, calma. Essa pessoa está satisfeita com o que ela está fazendo? Ela está numa posição que agrada ela? Ela faz aquilo que a agrada? A gente tem que perguntar isso. Certo? Para isso que servem essas perguntas, meus caros. Para isso serve o 5W2H. Tá? Muito bem. Vamos para o segundo estudo de caso, que também é sobre a fábrica de sorvete. É uma continuação, na verdade, né? Vamos lá. O pessoal fez o 5W2H da fábrica de sorvete. Então, vamos lá, ó. Isso vai ajudar a gente, e agora... Por isso que o Fábio até ficou meio assim, mas eu não podia liberar, Fábio, porque o segundo ajuda a responder o primeiro. Entendeu? É spoiler, eu não posso dar spoiler do filme. Então, vamos lá, ó. Vamos olhar, analisar a planilha que foi criada, tá? Eu tenho aqui, ó, o que? A bancada. Por quê? Quadro de funcionários reduzidos e variedade. Onde? Em todas as lojas. Quando? Aconteceu em dezembro. Por quem? Empresa terceirizada. Como? Fazendo as instalações nas lojas. Quanto vai me custar? 2.000. Vai sair barato, né? O checklist ali dele. Ali. O que? O checklist, né? Por quê? Prevenção. Checklist que ele falou, lembra que ele propôs aquele checklist lá na parte do atendimento lá, tá? Material, matéria-prima, né? Aquilo lá. Bom, vou deixar por conta de vocês. Vamos lá, ó. Checklist, tá? Por quê? Prevenção. Onde? Em todas as lojas. Quando? A cada 2 dias. Por quem? Pelo gerente. Como? Fazer a listagem de tudo que se utiliza e checar. Quanto? Nada. Tá certo isso? Continuando. Software. Por quê? Controle. Onde? Atendimento nas lojas. Quando? Em novembro. Por quem? Larissa. Não era para ter um gerente de TI para tomar conta disso? Ou um coordenador de TI, né?
na estrutura do desenho organizacional, então, o como, implantação do mesmo. E quanto que vai custar? R$ 200 num programa. Quanto custa a licença do Windows? Alguém sabe? Bem mais de 200. Percebeu, então, que tem alguma coisa errada aí? Para isso é estudo de casa, né, gente? Vamos lá. Os workshops servem para quê? Para treinamento. Onde? Aos funcionários das lojas. Quando? Em dezembro. Por quem? Empresas parceiras, fornecedores. Como? Na segunda-feira, a cada 2 meses. Quanto que vai custar? Nada. Tem algo errado aí, né? Beleza. Esse BSC é para medir o desempenho, é aqueles indicadores de desempenho, tá? O porquê? O desempenho, onde? Em todas as lojas. Quando? Em janeiro só. Ó, esse só é para tudo, tá? Em questão de tempo. Por quem? Proprietário ou gerente. Como? Com objetivos de medir desempenho. Quanto vai custar? Nada. Tá esquisito isso aí, não tá não? Vamos imaginar que a gente quer fazer isso aí, e eu quero que vocês tenham isso em mente, tá? Que esse levantamento, essa matriz aqui de respostas, ela deveria ser aplicada agora, em 2020. Tá? Ele teria que entrar num planejamento operacional, né, professor? Pelo menos o nível de desempenho. Isso. Então quer dizer que provavelmente aquilo ali está no lugar errado, na hora errada, feito pela pessoa errada e da forma errada. Não sei. Não sei. Vocês vão me dizer. Mas é bom, ó. O pessoal está fomentando ideia. Já pintou ideia aí. Percebeu por que eu não podia colocar o material antes? É porque um responde o outro, né? Ajuda a responder o outro. As ideias são coladas. Então, olha lá. A empresa precisa realizar a distribuição de funcionários visando melhoria de atendimento e implantação das medidas estratégicas planejadas. Para começo de conversa, as medidas estratégicas planejadas estão certas ou estão erradas? Que é do primeiro estudo de caso. Se você discorda delas e pretende propor melhorias ou propor alterações, vai impactar no segundo estudo de caso também. Então, lembrem-se disso, tá? Se você mudou no 1, no 2 também tem que ter mudança. Esse cara aqui, provavelmente, ele está errado. Se você está propondo coisas no estudo de caso 1, na primeira parte, esta segunda parte está errada. Já começa assim, já vou dar um spoiler. Eu não devia dar spoiler, mas vou dar spoiler. Eu não consigo, eu tenho que dar spoiler. Seria somente um gráfico desse? Seriam somente aquelas áreas ali que vão impactar lá com as modificações, lá, o planejamento estratégico? São só aquelas ali? Não, teria Não. mais. Então. Tá errado isso aí, né? Tá bem errado. Beleza. O mercado nessa área, olha só, agora é spoiler, tá para piorar um pouco a situação. O mercado nessa área está sendo invadido por outros pequenos negócios voltados à mesma finalidade. E isso tem assustado a diretoria da empresa. Agora a água bateu, né? E a água está fria. Para continuar competitivo no mercado, a diretoria decidiu mudar as questões decisórias da empresa, já que o grande fluxo de informações está deixando os diretores sem tempo para resolver os problemas contábeis, financeiros e logísticos que seus clientes têm lhe apresentado. Presta atenção nesse parágrafo. A diretoria decidiu mudar as questões decisórias da empresa.
já que o grande fluxo de informações está deixando os diretores sem tempo para resolver os problemas contábeis. Isso não tem a ver com aquela estrutura que a gente discutiu agora há pouco? A divisão hierárquica e de tarefas? Exato. Quer dizer que isso aqui está errado, né? Pois é. Na equipe da empresa, há pessoas que podem realizar essas tarefas, mas que ainda não sabem como agir, já que os diretores até agora não deram espaço para esses talentos brilharem. Gente, a gente até falou sobre isso, né? Então, a empresa provavelmente está usando um dos dois modelos obsoletos. Acho que eu falei demais. Mas tudo bem, vamos lá. A diretoria precisa decidir por adotar uma das duas estratégias. Isso aqui é uma proposta. Vocês não precisam concordar com isso. Vamos lá. 1. Se a diretoria quiser manter a empresa com uma tomada de decisão centralizada, deverá treinar algumas pessoas para assumir essa responsabilidade, liberando-os para a resolução de assuntos mais técnicos. Vamos lá. 2. Os diretores podem descentralizar a tomada de decisão usando uma estrutura organizacional funcional, o staff, onde todos os colaboradores participariam da tomada de decisão, sem precisar se reportarem a um único comandante. Opinião minha, tá? A primeira decisão é interessante. A segunda nem a pau. Eu proporia uma terceira, mas eu vou deixar por conta de vocês que resolvem. Mas tem algo errado aí. Agora é que vem. Como diretor-presidente da empresa, você, aluno, você, meu caro, meu querido, analise as duas propostas. Analise, não análise, está errado ali. Adote uma delas e explique sua tomada de decisão baseada na teoria revisada. Gente, importante. Ele está falando para você analisar as duas propostas. Adote uma delas, mas nada te impede de propor. Você é o diretor da empresa. Entenderam? Perceberam por que eu não podia dar o material antes? É porque um está ligado ao outro. E todos os estudos de caso da disciplina são assim, tá, gente? Um é ligado no outro, tá? É a forma que a gente tem de incentivar vocês a pesquisar e revisar o conteúdo para poder se preparar, né? Beleza? Vocês entenderam? Eu acho que eu dei spoiler até demais, né? Mas eu não costumo fazer isso, não. Se você é alguma coisa de filme, eu não saio contando, tá? Muito bem. Alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa a respeito desse segundo estudo de caso? Percebeu que é ligado ao primeiro? Acho que o pessoal já andou dando até uns spoilers aí também, né? Já entenderam mais ou menos o que tem que fazer, né? Não? Tudo beleza? Todo mundo entendeu a missão? Sim, senhor. Beleza. Excelente. Agora vamos à atividade. Toda vez que vocês verem a Chloe na tela, é relatório de aula, tá? Minha coleguinha. Hoje ela tá crescida, já. Eu vi uma foto dela adulta. Nossa, não tem nada a ver. Vamos lá. O que eu quero do relatório, gente? Aqui é o enunciado do relatório, tá? Eu quero simplesmente a resolução individual do estudo de caso 1 e do estudo de caso 2. Aquilo que eu pedi para vocês. Então, vocês vão propor o relatório, né? Vão fazer as suas inferências dentro do relatório. Falar, não, ó, eu adotaria outra postura aqui, eu faria outra coisa aqui, eu faria isso, faria aquilo, aquilo outro. Fiquem à vontade para fazer proposições. O relatório é para isso. Beleza? O estudo de caso para vocês entenderem. Gente, mas é importante. Se vocês tiverem dúvida de como fazer isso, mais uma vez eu digo, dá uma revisada no material didático, porque toda aula, todos os estudos de caso que está sendo trazido para vocês, saiu do material de aula de vocês, tá? Então, tudo que que vocês precisam de resposta, tem no livro didático, e das perguntas, eu trouxe aqui na apresentação, no PDF. Então, tem o PDF também para ajudar vocês. As perguntas
Tá bem claro, né? Tá bem específico, né? Só um pouquinho, Ricardo. Tá, vocês vão preparar o relatório e vão mandar para o meu e-mail. Tá aqui o assunto, ó. ADM Eco, atividade 2020-10-21. Tá bom? Esse é o assunto do e-mail. Importante. Não precisa mandar nada em anexo. Pode escrever no corpo do e-mail. Alguns perguntam por que eu falo isso? Por que eu deixo isso implícito para você? Ou explícito, né? Para vocês. Porque tem gente que responde relatório usando celular. Então, é só abrir ali o aplicativo do celular, escrever seu relatório ali mesmo, colocar o assunto adequado, por favor, coloque um assunto, tá? E mandar para mim. Não precisa anexar nada, não precisa colocar planilha, não precisa fazer nada. Não precisa colocar doc do Word, PDF, nada. Se você quiser, você pode fazer isso, mas no corpo do e-mail você tem que dizer que determinado assunto está explicado dentro do arquivo em anexo. Você tem que dizer, eu explico melhor essa situação no anexo tal. Aí eu vou olhar teu anexo. Porque, a priori, eu só olho o corpo do e-mail. Por causa dessa questão da galera poder mandar por tablet ou por celular, tal, preenche ali o relatório e manda para mim. Então, a princípio não precisa ter anexo. Se você achar por bem, eu poderia explicar melhor no anexo, tal, coloca no corpo do e-mail e diz que você explica essa situação, esse parágrafo, eu estou explicando melhor no anexo, tal. Aí eu vou abrir o anexo e vou olhar. Entenderam? Muito bem. A data de entrega, gente, 23/10/2020 até as 11h59 da noite. Quer dizer que vocês têm 48 horas para preparar o relatório e mandar para mim. Tá? Só um comentário, tá? Pessoal da computação, no semestre passado a gente adotou também essa questão do relatório por aula e a gente tinha colocado 24 horas. Mas eu percebi que tinha muito aluno que trabalhava, tinha outras atividades e tal, e isso podia atrapalhar a pessoa. Tá? Então, nós adotamos 48 horas, quer dizer, nós não, eu, não sei eles. Eu adotei 48 horas porque eu acho justo, tá? É um bom tempo, é mais de 48, se você for parar para pensar, né? Você tem quase 52 horas para fazer o relatório. É tempo pra caramba, né? É isso aí. Alguém tem alguma dúvida sobre o relatório? Ricardo, você queria perguntar alguma coisa? O senhor já respondeu, professor. Eu ia perguntar sobre se enviaria em anexo de Word, PDF ou no corpo do e-mail, mas o senhor já respondeu. Beleza, então. Tá ótimo. Alguém mais tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma colocação? Boa noite, professor Adenilson. Fala, Denilson. Esses relatórios aí, o senhor já deu em algumas aulas um exemplo como é que são feitos, né? Ou é só falar, escrever acerca da aula, igual o senhor está dando aí? Exatamente, desse jeito. Eu quero que você use suas palavras para responder, no caso de uso, do seu jeito, como você faria. Por isso, eu não tenho um modelo a ser seguido, tá? Fique à vontade, escreva, toma cuidado com o português, escreva à vontade a respeito. Não tem modelo de ABNT, nada disso. É livre. Podem escrever à vontade, tá? A única coisa que eu cobro de vocês é o português, pelo amor de Deus, né, gente? Tá? E o assunto ali. Eu vou explicar até por que do assunto. Nós, professores, a gente adota os filtros que tem no Outlook para o Office 365, tá? E no Office 365, né, no Outlook do Office 365, os filtros, eles são meio 880. É diferente do Outlook antigo, tá? Então, eu tenho um filtro chamado Admeco Atividade. Então, ele vai olhar no teu assunto e vai ver que está lá escrito Admeco Atividade. Ele já vai direcionar para a pasta correta. Então, os relatórios de vocês caem todos no mesmo lugar para mim.
na pasta Admeco. Eu já sei do que se trata. Depois eu só abro a pasta e conforme eu vou corrigindo os relatórios, eu vou separando eles por data, né? Ali da data do relatório, do dia 21 ali, eu vou colocando na pasta do dia 21. Então eu tenho todos os relatórios guardados, corrigidos, tudo preparadinho. Se você não põe o assunto adequado, o teu relatório corre o risco de sumir, como já aconteceu anteriormente, tá? No caso, como eu recebo muitos relatórios, são várias disciplinas, né? Eu tenho para mais de 300 alunos. Então, o que acontece? O meu filtro, quando cai no meu e-mail, ele, se não tem assunto, ele cai na caixa de spam, ou se o assunto não tem nada a ver mesmo, alguma coisa muito louca, muito esdrúxula, sei lá, ele cai direto na lixeira. Tá? Então, tomem todo o cuidado do mundo com isso. Para não acontecer como já aconteceu em semestres anteriores, aluno mandar para mim, fora do padrão aqui, ó, e aí o meu e-mail simplesmente sumir com a mensagem do aluno. Desapareceu a mensagem do aluno. Aí o que você tem que fazer? Ah, professor, eu mandei nessa data. Beleza, você vai ter que tirar print do envio e mandar para mim. Mas você só vai descobrir isso depois que eu lançar o relatório. Então já vai ter muito tempo passado. Tem aluno, por exemplo, da N1, que ainda está se justificando por e-mails que já deveriam ter sido enviados. Entende? Então é complicado, gente. É complicado. Se fugir desse esquema, aí você quebra o meu esquema. A mesma coisa eu faço na prova. Por exemplo, a prova de vocês, quem mandou o assunto certinho da prova, caiu perfeito corrigindo o ato. Infelizmente, nós tivemos muitos colegas que não assistiram aquela aula. E que sequer olharam no material. Muitos nem participavam do grupo ainda. Resultado. Teve prova que foi parar em outro lugar que tinha nada a ver. Eu tive que sair caçando a prova do curso de vocês. Teve aluno que não mandou no assunto adequado, mandou prova nenhum. Falei, gente, qual que é a disciplina que o cara faz? Teve pessoa que colocou o nome, não colocou documento, não colocou o curso que fazia. Eu não sabia. Até eu descobrir qual curso que eu precisei, em alguns casos, até conversar com o professor Sibelino e a professora Adriane para tentar localizar o aluno. Que curso que esse cara faz? Que eu não sei. Mandou um e-mail para mim com a prova respondida, eu não sei. Entende? Então é importantíssimo isso aí, que é uma questão de organização, né? Facilita a minha organização e assim não corre o risco de o professor deixar de lançar uma nota de vocês. Tá beleza? Respondido, Denilson? Ok, professor, é que eu tenho muita dificuldade de... Até hoje eu não mandei nenhum relatório, inclusive assisti as palestras, mas tinha muita dificuldade de como mandar esse relatório, porque escrever eu sou muito ruim para escrever, né? Aí eu não mandei nenhum por esse motivo, mas agora eu entendi bastante o que o senhor disse aí. No caso, eu vou mandar um relatório, eu vou falar sobre a resolução individual do estado do primeiro caso e do segundo caso, e enviar nesse Admeco, enviar no e-mail do senhor. Isso. Seguir isso aqui. Tá bom? Ok, professor, muito obrigado. Hein? Beleza. Mais alguém? Não? Professor. Fala, Ricardo. O senhor pode disponibilizar esse material assim que acabar a aula? Sim, eu sempre faço isso, tá? Vocês não estão acostumados, mas deixa eu já avisar. Acabou a aula, eu publico o PDF lá no Google Drive, tá? Que todo mundo tem acesso. Espero que todo mundo esteja com acesso lá. Quem está no WhatsApp tem acesso lá. E com um pouquinho mais de atraso, eu libero a aula no YouTube. Tá? Além dela estar gravada no Teams da universidade, também eu libero as minhas aulas no YouTube. Então, vocês têm várias fontes. E depois falam que eu não tenho razão. Ó, barulheiro. Vocês têm várias fontes que vocês podem buscar isso aí, tá? Então, tem o PDF lá no Google Drive, assim que acabar a aula.
vai ter também o vídeo dessa aula no YouTube. Tá bom? Beleza? Mais alguma coisa? Beleza, professor. É só isso mesmo, por mim. Beleza, Ricardo. Obrigado. Muito bem, gente. Então, esse aqui é o e-mail do professor. Vamos à conclusão, tá? luiz.a.rodrigues@educadores.net.br, tá? Para quem ainda não tem, né? Acho que a maioria de vocês já tem meu e-mail. Então, vamos ao encerramento. Em nome da Uniderp e Croton, eu agradeço a presença de todos. Peço que vocês continuem se cuidando dessa pandemia maluca que a gente está passando, tá? Tomem todos os cuidados e, se tudo correr bem, semana que vem a gente está junto de novo. Beleza? Gente, um abraço, tudo de bom. Até a próxima aula. Valeu, Boa professor. noite. Boa noite. Valeu, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professor.